Sextou com Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. E toda sexta a gente tem um bate-papo sobre suinocultura. Giovana Pratali, o espaço é todo seu. Oi, Ju. Muito obrigada pelo espaço novamente aqui no Ouro Fino em Campo. E hoje, na nossa série especial sobre suinocultura, a gente recebe a médica veterinária Andréa Panzardi para falar sobre salmonelose. Andréa, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gi. Obrigada. Andréa, fala um pouquinho para a gente quais são os prejuízos dessa doença. Então, a salmonela, ele é um desafio que vem acometendo, né, a produção de suínos há alguns anos, né? Na verdade, ela sempre esteve presente, mas de uma maneira bem controlada, eu diria, né? E de uns tempos para cá, eu diria aí, podemos colocar aí de uns, acho que uns 6 a 8 anos, acho que um pouco menos talvez, a salmonela começou a ganhar importância dentro da produção de suínos, né? A gente começou a encontrá-la e ela apresentar desafios de uma forma muito mais aguda, muito mais com características de dificuldade da gente fazer um tipo de um tratamento, né? Então, ela passa, sim, a ter uma importância, né? E, de fato, a salmonela, quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando em consumo de carne, né, de produtos de origem animal, ela passa a ter uma importância maior ainda, né? Pensando em veiculação e problemas de saúde pública, né, nesse aspecto, né? Então, ela é um desafio bem importante hoje dentro da suinocultura. Uhum. E como os animais, eles são contaminados pela salmonela? Na verdade, a salmonela, né, ela está lá presente, né? Pode ser isso, pode ser introdução de animais novos, já contaminados, pode ser presença, né, na verdade, e a biosseguridade passa a ser uma importante ferramenta, né, para que essa salmonela não entre na granja. A partir do momento que ela entra, a gente precisa ter que a gente chama de uma biosseguridade interna, para que aquela salmonela não seja espalhada internamente na granja, tá? Então, basicamente, é o contato do animal com o animal, ele defeca muitas vezes, e o contato com aquelas fezes, né, ele é excretado pelas fezes, então ele tem essa importância, né, dentro da produção. O funcionário, o colaborador, ele caminhando e usando as botas, ele entra numa baia, pisa e vai andar em outro setor, e isso pode veicular sim. Então, por isso que é a importância da gente falar de uma biosseguridade interna, de manejo simples, básicos, mas que possam trazer toda essa proteção para que a gente não tenha aquela disseminação horizontal que a gente fala, né? Não acometa o maior número de animais, que vai trazer um prejuízo grande. Uhum. E a doença, ela pode, assim, atingir todas as idades, ou tem algumas idades que são mais específicas, que acometem com maior facilidade? Tá. Na verdade, dentro da produção, principalmente creche, recria e terminação, tá? Hoje já se observa a presença de salmonela em algumas granjas muito desafiadas já na fase de maternidade, tá? Ela não está ausente. E as mais comuns, né, que a gente acabou não comentando, é a salmonella typhimurium e a salmonella cholera suis, tá? Então, são as principais ali presentes, tá? Dentro da produção de suínos, as que mais se identifica circulação, tá? Então, dentro delas, a gente pode ter tanto isso pensando em fases de creche, recria e terminação, mas também, como eu falei, maternidade, às vezes. É bom, de qualquer forma, ali, o cuidado com a sanidade é muito importante, né? Ser independente da fase. Demais. E um ponto muito importante é que a salmonelose em si, ela é uma doença imunossupressora também, né? Então, se a gente pensar que ela é um desafio, que ela esteja numa fase de desmama, início de creche, né? Que não é tão comum, mas também não é incomum, assim, dependendo da situação da granja. Isso pode interferir diretamente na
na resposta imunológica desses animais à vacinação. E quais são os principais sintomas que os animais apresentam? No caso, a gente tem uma certa tendência da coleira suíça causar um quadro clínico sistêmico respiratório, né? E a enteritidis causar um desafio mais entérico. Mas qualquer uma das duas, em determinadas situações, podem ser isoladas em quadros opostos. Mas o que a gente pode ter é que, assim, a salmonela pode causar um quadro entérico ou um quadro sistêmico voltado a uma septicemia, né, a gente pode ter, e também focado na parte respiratória, tá? Então, a gente tem esses aspectos. E isso pode, sim, ser um grande problema. Bom, considerando todos esses sintomas, como é feito o diagnóstico da salmonela? A gente coleta materiais a fresco, né, para a gente fazer um isolamento, né? É importante, sempre quando a gente vai coletar material para fazer um isolamento bacteriano, cuidar sempre, tentar ao máximo pegar animais que não estejam medicados, pelo menos há uns 3 dias, né, injetável, ou a uma semana, pelo menos, ideal uma semana ou mais, mas a gente sabe que às vezes é difícil, mas tentar focar nisso para que a gente não mascare esses resultados. E a partir desse isolamento bacteriano, a gente tipifica o sorovar, né, para tentar entender qual que é o sorovar que está cometendo esse animal. Inclusive, aí está a importância do acompanhamento de um médico veterinário, né? E considerando que os sintomas podem ser as doenças respiratórias, problemas respiratórios e também problemas entéricos, essa doença ela tem tratamento? Tem tratamento, né? Aquilo que eu falei é um conjunto de tratamentos. No momento que a gente identifica, né, o animal doente, o que a gente fala é que o quanto antes a gente consiga tratar aquele animal, aqueles animais, aquele lote de animais, né, para que a gente evite, né, que a gente dissemine. Então, tudo depende de como a gente encontra a situação, né, se a gente entra com medicamento injetável naqueles ruins, se a gente já coloca um tratamento via água, via ração, enfim, né, com antimicrobianos. Então, a gente precisa lançar mão de todas essas ferramentas. Perfeito, Andréa. E, bom, a Ouro Fino, ela tem solução, né, para auxiliar aí o amigo suinocultor no controle da doença, né? Tem, sim. A gente tem dentro do nosso portfólio produtos que estejam relacionados, né, a isso. Um deles é inclusive, né, o Lactofur, né, que é um Ceftiofur, que ele tem uma ação em cima de salmonelas, né? Então, ele é um tratamento que pode ser lançado mão, né? Pode ser utilizado de uma maneira que a gente consiga, assim, ter um efeito assertivo. Excelente, Andréa. A salmonela, ela pode infectar a carcaça do suíno ou até mesmo subprodutos da carne suína? Pode. E hoje existe, né, um programa mais rígido em relação a isso, em que está se fazendo um trabalho bem interessante relacionado à redução, né, de contaminação de carcaças. E o que a gente pode entender e resumir disso tudo, né, de que, assim, uma granja que tem um sistema excelente de produção, às vezes entrega um animal bom, né, com uma carga muito baixa ou sem carga nenhuma. E o frigorífico, dependendo dos diferentes setores, ele pode acabar contaminando ou não. E muitas vezes a salmonela não é de importância em saúde pública, mas passa a ser salmonela SPP. Então, ela passa a ser um possível problema. Andréa, muito obrigada pelas excelentes informações. E amigo suinocultor, amiga suinocultora, quer saber mais sobre os nossos produtos, os produtos da Ouro Fino, acesse ourofinosaúdeanimal.com. Andréa, obrigada pela participação. Ana Paula Furlan, diga, qual é a perguntinha que chegou pelos nossos canais? Oi, pessoal, voltei aqui para compartilhar uma outra dúvida que é muito interessante e pode ser a sua dúvida aí de casa. Bora lá? Quem mandou a dúvida foi o José Arnaldo e ele quer saber qual o tratamento para dermatofitose em bovinos. José Arnaldo, a primeira coisa a se fazer é chamar um médico veterinário para avaliar esse animal. Se realmente for confirmado que é dermatofitose, a nossa sugestão de tratamento é fazer uso do Streptomax associado à vitamina A, associado a um antitóxico
E também é muito importante você banhar esses animais com o nosso CB30 na diluição de 10 ml em 20 litros. Zap Zap na sua tela, 16981818687. E agora tem Bruna Gomes, nossa querida médica veterinária, mostrando para você como utilizar um hidratante nos seus animais. A manifestação da diarreia, principalmente nos bezerros recém-nascidos, é um quadro que pode ser muito grave, principalmente devido ao grau de desidratação e desequilíbrio ácido-básico que esse bezerro se encontra. Então, a gente vê que a diarreia ela é um sinal clínico que está indicando algo que não está certo naquele animal, que pode ser acompanhada de um quadro infeccioso. Então, pode ser uma diarreia infecciosa, que demandará aplicação de antibióticos, antimicrobianos de escolha, um protocolo específico, além de uma ajuda de suporte, de uma terapia de suporte. Essa terapia de suporte para os casos de diarreia, normalmente ela é feita com uma fluidoterapia, seja ela injetável nos casos mais graves ou uma terapia oral. No caso da desidratação, é sempre importante a gente perceber qual grau de desidratação aquele bezerro está. Então, se a gente observar se ele está deitado, se ele está apático, se ele está com as extremidades frias, então as patinhas frias, o focinho frio, quer dizer que ele está num volume de líquidos no seu corpo muito baixo. Então esse líquido ele está sendo direcionado para os órgãos vitais. Então é importante que a gente reponha rapidamente esse líquido, esse déficit hídrico que esse animal tem, acompanhado, claro, de um déficit energético. E esse desequilíbrio ácido-base também precisa ser corrigido rapidamente, principalmente com a inclusão de sais, que são perdidos facilmente aí na diarreia. Diante da necessidade, então, da gente recuperar rapidamente esse bezerro, a gente tem os hidratantes orais. No nosso portfólio, a gente tem o Hidrate Up. O Hidrate Up é um suplemento energético isotônico, que é composto principalmente por uma fonte de glicose, de açúcar, fontes de sais, bicarbonato de sódio, que vai fazer esse tamponamento, que o animal está em acidose, então é importante que a gente reponha esse equilíbrio ácido-base desse animal, e ele conta com um aminoácido, a betaína, que é um aminoácido metilado. A betaína, além de interferir em todas as rotas metabólicas, por ela ser metilado, ela vai ser doadora de grupos metil para qualquer rota metabólica, ela vai atuar principalmente na imunidade desse bezerro. Então, alguns estudos já com a betaína, eles têm demonstrado esse benefício da inclusão da betaína para bezerros, principalmente por esse up na imunidade. Bom, pessoal, então aqui agora a gente vai fazer a diluição na prática para vocês verem como que a gente faz a administração do produto. Então, o Hidrate Up, ele vem em sachês de 100 gramas que vão ser diluídos em 2 litros de água. E a gente fornece 2 vezes ao dia para esse bezerro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz a diluição. Sempre bom lembrar, pessoal, em caso de dúvidas de aplicação, diluição do produto ou tempo de tratamento, procure um médico veterinário ou a Ouro Fino para mais informações. Vídeos como esse você encontra no nosso canal no YouTube. E esse QR Code que está aparecendo na sua tela te leva até o nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição. E essa edição termina aqui, mas amanhã, olha que boa notícia, tem mais. 9h30 da manhã eu te espero aqui na telinha do Terra Viva. Tchau!